Gênesis capítulo 35. Deus disse a Jacó: apronte-se, suba para Betel e estabeleça-se ali. Chegando lá, construa um altar ao Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que estão com vocês. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se e subamos para Betel. Lá eu vou construir um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem me acompanhado por onde tenho andado. Então deram a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou debaixo do carvalho próximo de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus dominou de tal forma as cidades próximas que ninguém perseguiu os filhos de Jacó. Jacó e todos que estavam com ele chegaram a Luz, cidade também conhecida por Betel, na terra de Canaã. Jacó construiu ali um altar e chamou o lugar El-Betel, porque foi em Betel que Deus apareceu a Jacó, quando estava fugindo de seu irmão Esaú. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi enterrada ao pé do carvalho. Essa árvore foi chamada de Alon-Bacute. Tendo voltado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Deus disse-lhe: seu nome é Jacó, mas você já não se chamará mais Jacó. O seu nome será Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Farei que você tenha muitos descendentes que vão se multiplicar muito, formando uma grande nação. Multidões de nações e reis estarão entre os seus descendentes. E passarei a você e aos seus futuros descendentes a terra que dei a Abraão e a Isaque. Em seguida, Deus elevou-se do lugar em que tinha falado com Jacó. Então Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus tinha falado com ele. Depois derramou vinho sobre ela e ungiu-a com óleo de oliveira. Jacó chamou de Betel o lugar em que Deus tinha falado com ele. Eles saíram de Betel e foram a Efrata. Já próximo da cidade, Raquel deu à luz um filho. Ela sofreu muito durante o nascimento dele. A parteira procurou animar Raquel em meio às dores do parto, dizendo: não tenha medo, você vai ter outro filho. Raquel estava morrendo, mas ainda conseguiu dar-lhe o nome de Benoni. Porém, o seu pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel. Ela foi enterrada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, Jacó ergueu uma coluna que está lá até hoje. Em seguida, Israel continuou viagem e armou a sua tenda além da torre de Éder. Enquanto moravam naquela terra, Rúben se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram os filhos que teve com Lia: Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram os filhos que teve com Raquel: José e Benjamim. Estes foram os filhos que teve com Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Estes foram os filhos que teve com Zilpa, serva de Lia: Gade e Asser. Esses são os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Finalmente, Jacó chegou à casa do seu pai, Isaque, em Manre, em Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó o enterraram. Gênesis capítulo 36. Esta é a lista dos descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou-se com 3 mulheres de Canaã: Ada, filha do heteu Elon, Oolibama, filha de Aná e neta do heveu Zibeão, e também Basimate, sua prima, filha de Ismael, irmã de Nebaiote.
Esaú e Ada tiveram um filho chamado Elifaz. Esaú e Basemate tiveram um filho chamado Reuel. Esaú e Oolibama tiveram um filho chamado Jeús, Jalão e Corá. Todos estes filhos de Esaú nasceram em Canaã. Esaú reuniu suas mulheres, seus filhos e filhas, e todas as pessoas da sua casa, os seus rebanhos, todo o seu gado e todos os seus bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e mudou-se para outra região, afastando-se do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que já não podiam morar juntos. A terra onde tinham morado juntos já não podiam sustentá-los por causa do seu gado. Por isso, Esaú, que é Edom, foi morar no monte Seir. Estes são os descendentes de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filho de Zibeão: Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dentre os filhos de Esaú. Dos filhos de Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem os seguintes chefes de grupos de famílias: os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. São esses os chefes que são descendentes de Elifaz, o filho mais velho de Esaú e de Ada em Edom. De Reuel, filho de Esaú, e de Basemate, descendem os seguintes grupos de famílias: os chefes Naate, Zaerá, Samá e Mizá. Esses foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Reuel em Edom, neto de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Oolibama, mulher de Esaú: os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Aí estão, pois, os filhos e netos de Esaú, chefes de grupos de famílias. Esaú também é conhecido como Edom. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, moradores daquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Emã. A irmã de Lotã era Tímina. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando pastoreava o jumento de seu pai Zibeão. São estes os filhos de Aná: Dizon e Oolibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ézer: Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os filhos dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as tribos na região de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes de haver rei sobre os israelitas. Belá, filho de Beor, reuniu em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Quando Jobabe morreu, reinou em seu lugar Uzã, da terra dos Temanitas. Quando Uzã morreu, reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade, da cidade de Avite. Hadade comandou as forças que derrotaram os midianitas quando invadiram o território de Moabe. Quando Hadade morreu, reinou em seu lugar Samilá de Masreca.
Quando Samilá morreu, reinou em seu lugar Saul de Reobote, próximo ao rio Eufrates. Quando Saul morreu, reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Aquibor. Quando Baal-Hanã, filho de Aquibor, morreu, reinou em seu lugar Adar, da cidade de Paú. A mulher de Adar era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. São estes os chefes descendentes de Esaú, conforme as suas famílias, seus lugares e seus nomes: Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses são os chefes de Edom. Cada um fixou-se numa região da terra que ocupavam. Os edomitas são descendentes de Esaú.